Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Um dia depois, da Câmara dos Deputados em Brasília ter, alcançado os 2/3, superados os 2/3 necessários para admitir, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, Então, assim, houve aí, uma alegria de grande parte, da população que estava buscando por isso, E não está buscando o impeachment da Dilma, Isso é bom a gente compreender, Que o impeachment da Dilma era uma das etapas, do que a população, reivindica, que é o fim da corrupção, no cenário político, no Brasil, E isso ficou bem claro que vários deputados não só aceitaram o processo de impeachment da Dilma, que agora será encaminhado para o Senado para ser apreciado, mas também pediram a cabeça do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, Então, assim, claro, as coisas acontecem, uma de cada vez, Então, assim, e agora muda-se o foco, da questão, E, assim, as atenções agora são, para o presidente da Câmara, que tem o seu processo no Conselho de Ética paralisado, muito por artifícios regimentais, O presidente da Câmara, ele é um exímio conhecedor do regimento interno, E, assim, ele soube adiar, a apreciação do seu caso, E antecipou a apreciação do caso da presidente, Então, assim, são processos de qualidades diferentes, E, assim, e ficou bem claro ontem que foi mais um ato de força, Assim, ali a Constituição não era a grande referência para as pessoas, E aí, assim, triste, Porque a Constituição é a salvaguarda dos direitos fundamentais de todos os brasileiros, E, bom, o que acontece é que houve uma burocracia, solapando aí o Estado de Direito, E a burocracia, ela domina no ambiente de pessoas iletradas, Então, assim, eu distingo pessoas analfabetas de pessoas iletradas, E então as pessoas com pouca intimidade com a leitura, com o texto, elas são pessoas distantes da lei, Porque lei, a sua origem da palavra, é aquilo que deve ser lido, E são, assim, são normas que procuram, se não eliminar os conflitos, reduzi-los ao máximo, tornando-os específicos, Se houvesse um respeito à lei, essa intimidade, essa tradição no Brasil, se houvesse essa cultura, ontem nós não veríamos ali uma chuva, um temporal de acusações vagas, e aleatórias, Embora todas elas sejam justificadas, Mas ali não houve ali uma especificidade no assunto, E todo mundo fugiu do tema, Então, assim, faltando as pessoas que têm aí uma cultura literária, faltou bastante coesão e coerência, com o próprio processo,
que está escrito, né? Então, assim, a burocracia, ela prevalece, né, como um gesto de força sobre, né, uma multidão de letrados, né? E acabam se mistificando as coisas e os textos são interpretados de acordo com a conveniência, porque, né, a fragilidade dos leitores, né, permite que esses gestos de força aconteçam, né, até simulando a razão, né. Mas, assim, eu fico feliz porque, assim, as pessoas falam de um Brasil dividido. Eu não acredito num Brasil dividido. Eu acho que é um Brasil que, assim, mais transparente, né, da população se aproximando, né, mais, né, das questões políticas. Estamos tendo a oportunidade de divulgar mais, né, os ritos, né, os procedimentos do parlamento, né. E ontem ficou aí uma exposição, né, uma oportunidade incrível que a história nos deu, com todos esses meios de comunicação que temos, né, com a internet, que é a maravilha, né, desse século, desse milênio. Né, o Brasil pôde estar cara a cara com cada um, né, dos parlamentares, né, dos deputados da Câmara Federal, né. E assim, eu percebo, né, com a reação depois das mídias sociais, a decepção que todos tiveram com os seus representantes, né, e com os demais membros da Câmara, né. E eu ouso dizer, né, que essa decepção, né, ela é providencial, né. As pessoas que querem fazer o que bem entender com o país, com a nação, elas promovem esse tipo de decepção, né, para que as pessoas se afastem, né. E o maior efeito disso, né, é o voto nulo, né. E a gente precisa lembrar que o voto nulo, ele favorece, né, o encaminhamento dessas pessoas despreparadas para nos representar no parlamento, né. Uma coisa que também é importante a gente lembrar, que ontem, né, a Câmara dos Deputados, né, ela se expressou como parlamento, né, mas assim, dentro, né, de um outro sistema de governo, né, ela se agiu como assim, reivindicando um protagonismo, uma independência que ela merece ter, mas foi um gesto de força inadequado porque ela se comportou como regime parlamentarista, né? E nossa Constituição, ela invoca, né, determina o regime presidencialista, né? E aí banalizou o dispositivo do impeachment, né? Então, assim, saiu da sua especificidade, né? E, assim, e torna as relações, né, frágeis, né? Porque é uma casa construída na areia, em vez de ser uma casa construída na rocha, como o Evangelho, né, nos convida, né, a fazer essa reflexão sempre, né? E outra coisa, né, assim, eu quero falar, né, também de uma outra coisa também que o Evangelho me inspira, né? O Evangelho diz: venha e veja, né? E Deus foi muito generoso, né, com o Brasil, foi muito misericordioso de deixar, né, que o brasileiro pudesse ver, né, o nosso parlamento, né, a nossa Câmara dos Deputados, né. E houve debates, né, assim, muitos fúteis, né, mas houve debates muito proveitosos, né. E a gente teve uma esperança de, embora a maioria dos deputados, né, apresentem uma fragilidade de preparo, né, mas teve ali, né, um grupo que nos trouxe, né, segurança, né, então, assim, e esperança, né, e assim, a gente espera que esses poucos deputados, né, seja, né, que eles sejam o fermento, né, que eles possam levedar aquela massa de representantes ali, com a cultura, com a coerência, né, que eles tiveram,
e que foram adquiridas aqui mesmo, né? Dentro do Brasil, né? E isso precisa ser cada vez mais divulgado e para isso a gente precisa se aproximar, né? O remédio para a política é a participação. A omissão é delegar aí muitas vezes, né, a tarefas importantes para pessoas, né, mal preparadas, né? E aí todos sofrem as consequências. Mas que bom que temos poucos deputados ali, né? E não são tão poucos assim, mas um universo de 513 deputados, né? Mas assim, mas o bom é que eles não passam despercebidos, né? E é bom a gente estar frente a frente, vendo, né? Bem e veja, né? E mais uma vez o evangelho, a gente precisa vigiar e orar. Lembrando sempre que o Brasil também tem um grande benefício, né? Que é compor o parlamento de 2 em 2 anos, né? E esse ano temos eleições municipais, né? Então imagina 5.570 municípios, né? Já preparando o caminho, né? Porque o vereador de hoje, ele será o deputado de amanhã, né? Então, assim, então a gente precisa perceber que o legislativo é mais importante, né? Eu acho que é a grande lição do impeachment. E então, de 2 em 2 anos a gente pode compor o nosso parlamento, né? Então, o vereador de hoje você escolhe com muito critério, porque você está ali educando né, no legislativo, no parlamento, né, os futuros deputados estaduais e, consequentemente, os futuros deputados estaduais, né? Então, assim, a gente precisa ver isso. E o que eu mais vi também, né, tanto na Câmara dos Deputados como nas ruas, foi a bandeira do Brasil, né? E a bandeira do Brasil também, ela é muito providencial, né? A gente tem uma nação que na bandeira tem um dístico, né? Ordem e progresso, né? Esse dístico, a gente precisa apreciar melhor ele, né? E é a partir disso que a gente vai conversar, né? Nessa série que eu pretendo inaugurar, chamado Feminismo Positivo, né? E aí, a gente não pode confundir ordem com organização, né? E nem progresso com qualquer apelo de desenvolvimento, né? São coisas bastante distintas, né? Então a gente precisa olhar com carinho a nossa bandeira, né? Essa lição de ordem e progresso. Ela não é uma questão autoritária, assim, é uma síntese, né, de uma metodologia científica, né, que é o positivismo, né, que Augusto Comte compilou, né, e ofereceu para a gente. E assim, no momento da nossa república, no momento de atualizar a bandeira, né, isso foi bem recebido. Só que nós não usufruímos desse patrimônio, né? Então, assim, a gente precisa olhar mais com isso. Com relação ao feminismo, né, assim, se a gente apreciar, né, se a gente praticar essa questão de venha e veja, né, assim, a ordem, né, que são a combinação, né, simultânea ao mesmo tempo das coisas, né, e o progresso, que são as combinações sucessivas, né, das coisas, né, a gente pode adquirir grandes avanços, né, para a causa das mulheres e do Brasil, né, e a gente pode ter mais qualidade da nossa política, né, porque, assim, nós vimos, né, ali o parlamento brasileiro, né, tem ali uma média de 10% de mulheres, né, e essas mulheres perfumaram, né, e foram de grande destaque, né, nessa apresentação do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, nesse olho a olho com os brasileiros, né, e vamos aprofundar sobre essa conversa, né, feminismo positivo, né, então, usando a metodologia, né, do Augusto Comte, né, da Ordem e Progresso, que é a nossa bandeira, né, para auxiliar as mulheres na reflexão das suas conquistas, né. Então, caros que Alicia, para todos vocês, né, isto é Graça e Verdade, a gente continua falando com respeito à doçura, porque é de Deus, né, o universo, né, do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, que assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.